Olá, eu sou o professor Reinhold e hoje eu vou desenvolver o conceito de princípio inteligente. Para isso, é necessário que nós tenhamos a ideia da existência de um ser supremo, de uma inteligência suprema no universo, que a gente pode denominar de Deus. Pois bem, Deus, no início, criou dois princípios. Um, o princípio material, baseado em fluidos cósmicos, e o princípio inteligente. Sobre os fluidos, sobre o princípio material, eu vou falar num outro vídeo. Hoje eu vou me ater ao princípio inteligente, que é o seguinte: é um começo de uma inteligência que precisa estagiar em várias etapas para ir conseguindo, conquistando o grau, a capacidade de inteligência suprema também no universo. Então, é um evoluir. Para isso, ele precisa, no início, se associar ao fluido cósmico, onde ele vai induzir a formação da matéria. Então, no início, o princípio inteligente coordena a organização das partículas subatômicas antes dos prótons, nêutrons ou elétrons. Existe a necessidade da organização da energia em partículas que, depois se organizando, se unindo, vão formar os prótons, os nêutrons e elétrons, que são formadores do átomo, como a gente conhece. Muito bom. Esse princípio inteligente, então, estagia nesse fluido, formando a matéria. Uma vez formada a matéria, é necessário que ele adestre, que ele aprenda, que ele oriente, é uma fusão de possibilidades, a indução da formação de cátions e ânions, que são os íons, onde vai ser aplicada a afinidade atômica com a atração e a repulsão entre determinados átomos ou grupos atômicos. Com isso, surgem as substâncias onde que são mais complexas do que o átomo e que vão formar moléculas. E essas moléculas vão dar origem a outras coisas mais complexas no final. Então, veja, o princípio inteligente, ele vai coordenar, adestrar a formação, por exemplo, de cristais, onde ele precisa aprender ou orientar ou adestrar os átomos em determinadas posições que existem dentro dos cristais. Então, é um exercício para que exista um aprendizado de formação cristalina das substâncias. E dos minérios também, existem muitos tipos de cristalização. Muito bom. Esse princípio inteligente vai, no reino mineral, organizando a formação de certas substâncias para que, no futuro, essas substâncias deem origem a, por exemplo, vírus e bactérias, onde o princípio inteligente vai também estagiar induzindo a formação de substâncias mais complexas que estarão na forma de vírus ou bactérias, com uma série de processos internos de alta complexidade, mas que vão sendo induzidas e aprendidas numas relações de certo e errado
pelo princípio inteligente, que vai armazenando essas informações. Dentro das bactérias, bactérias e vírus, ele vai aprendendo a desenvolver. Muito bom. Depois que ele fez esse estágio com vírus e bactérias, ele passa a plantas muito simples, né? No nível do fitoplâncton, que são plantas ainda muito no início da cadeia evolutiva. Só que dentro dessa condição, também começa a ter o exercício de captura de nutrientes, de luz, aprende a se comportar diante de determinadas radiações, e aí o princípio inteligente vai evoluindo por toda a cadeia das plantas, onde a cada nível, isso demora milhões e milhões de anos para acontecer, mas o princípio inteligente vai evoluindo e desenvolvendo sistemas dentro das plantas mais evoluídas, como a fotossíntese, como a obtenção de água, como a condução da seiva dentro de plantas já superiores, ou seja, é um aprendizado na base de tentativas e erros, de maneira a atingir um determinado objetivo, que é a formação de vegetais muito complexos, né? Uma vez que dentro do reino vegetal já se esgotaram todas as possibilidades, o princípio inteligente migra para o reino animal, onde, de novo, ele vai trabalhar naqueles animais muito simples, como seres unicelulares, onde vai precisar desenvolver uma série de novas atividades internas a esses seres, com vistas também à obtenção de energia, obtenção de nutrientes, reprodução. Por exemplo, nos vegetais, começa o princípio de uma reprodução assexuada. Desenvolve-se o conceito de macho e de fêmea dentro das plantas, né? Já trazendo essas informações, nos animais unicelulares e pluricelulares, quer dizer, que tem várias células, ainda não há necessidade desse tipo de coisa. Só que conforme o princípio inteligente vai estagiando e vai migrando nos animais, na sua cadeia evolutiva, né, passando pelos anfíbios, répteis, peixes, tá, até que chegue nos mamíferos. Nos mamíferos, ele atinge a plenitude, com uma vasta gama de possibilidades, onde ele vai exercer, onde ele vai desenvolver, onde ele vai aprender a desenvolver, por exemplo, os sentimentos, né? Vai aprender a paternidade, a maternidade, o amor aos filhotes, aos instintos de sobrevivência, de princípios básicos de sociabilidade. É nesse estágio que o princípio inteligente acaba desenvolvendo esse tipo de conhecimento. Veja, aí quando no reino animal já não há mais o que desenvolver, o que aprender, ele passa ao reino hominal, que é um reino onde, no início, esse princípio inteligente habita seres um pouco diferenciados dos animais, com uma estrutura genética diferenciada, mais aprimorada, um cérebro um pouco mais desenvolvido, onde o princípio inteligente poderá estagiar e induzir a formação de seres humanos.
Nesse momento, o princípio inteligente passa a se chamar espírito. Por quê? Porque nesse momento, o espírito, o princípio inteligente, ele adquire a noção da sua consciência e da sua individualidade. Então, esse é um novo estágio na trajetória do princípio inteligente. Ele passa a ter consciência da sua existência. E então ele deixa de ser princípio inteligente para ser o espírito, onde ele vai iniciar um longo caminho de aprendizado agora no reino hominal, agora na forma humana, com milhares, milhões de desafios para conseguir se desenvolver em direção à plenitude. Disso eu vou falar em um outro vídeo. Tá? Mas, por enquanto, é isso. Hoje eu só explanei algo muito rapidamente acerca da evolução do princípio inteligente até adentrar ao reino hominal. Tá? Claro que é de uma forma muito simples, muito rápida, mas a ideia é essa. Houve uma evolução em direção à plenitude universal. Então, eu agradeço e aguardem os próximos vídeos. Muito obrigado.